Scott Coker, presidente do Bellator, admitiu o interesse do Bellator em contratar Francis Ngannou, ex-campeão do peso pesado do UFC e que está livre no mercado. O Scott Coker falou isso sobre o Francis Ngannou lá para o MMA Fighting. Mas antes, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para nos ajudar a crescer no YouTube. Claro que há interesse do Bellator em Ngannou. Sempre que houver um agente livre desse nível, vamos conversar. A gente conversa com todo mundo o tempo todo. E Ngannou é alguém que o Bellator tem grande interesse. Sei que há uma conversa acontecendo. Basicamente, são conversas preliminares para agendar uma reunião cara a cara, para que possamos ter uma boa conversa e nos conhecermos. Estou ansioso para me reunir com Ngannou em um futuro muito próximo. Mais importante é quando podemos conversar, falar sobre negócios e ver se há um entendimento. Ngannou seria uma ótima adição para qualquer organização. Acho que o Bellator se encaixaria muito bem, porque você tem a Showtime Boxing. Ngannou poderia fazer boxe e MMA com o Bellator. Então seria algo único para Francis Ngannou. Aqui você tem a inteligência do Scott Coker em já querer ludibriar o Francis Ngannou, que está livre no mercado, ou seja, nunca foi tão fácil contratar o Francis Ngannou para alguma organização que não seja agora. E, obviamente, o Scott Coker, como líder do Bellator, ele não vai negar o interesse no Francis Ngannou, ele não é maluco. Só quem é maluco foi o próprio Dana White, de ter liberado seu campeão do peso pesado do UFC. Mas o cartola da PFL e o líder do Bellator, óbvio que eles vão ficar em cima do Francis Ngannou, porque eles sabem o que o Francis Ngannou representa, qual é a importância da imagem dele, um africano camaronês, um dos lutadores mais assustadores da história do MMA, que foi campeão do peso pesado do UFC e só perdeu essa posição porque ele não renovou o seu contrato com o UFC. E não porque ele perdeu no octógono, pelo contrário. O Scott Coker, que já contratou tantos ex-lutadores do UFC e até de menos importância e de menor qualidade, claramente, do que o Francis Ngannou, ele vai fazer de tudo para recrutar o Francis Ngannou e adicioná-lo ao seu plantel de lutadores no Bellator que precisa. O Bellator está tomando um atraso até da PFL em termos de contratações, coisa que não acontecia num passado recente. Então, você ter o Bellator também oferecendo uma alta quantia ao Francis Ngannou, porque o Bellator tem poder para isso, vai reforçar e muito, e vai impressionar, vai dar aquele up na marca Bellator. E com isso, contratando o Francis Ngannou, já mandaria um aviso aos demais tops do UFC que estão insatisfeitos lá, e eles estariam vendo, pô, se o Francis Ngannou saiu daqui e foi para o Bellator e gostou da proposta que o Bellator fez, a gente também pode receber uma boa proposta do Bellator. É isso. O Francis Ngannou, ele se tornou uma bandeira, e quem contratá-lo vai ser muito beneficiado. Óbvio que vai ter que desembolsar uma boa quantia para convencer o Francis Ngannou a assinar o contrato por qualquer organização. Mas o Scott Coker não é bobo, e ele tem um ponto primordial que o Dana White não tem. E o que é esse ponto? O Dana White, ele é conhecido por ser um chefe muito ruim de se lidar, e ele até prejudica alguns lutadores e beneficia outros populares. E ele acaba prejudicando justamente os grandes lutadores em termos de habilidade, mas que não trazem tanto recurso para a sua organização. E ele bate na tecla de que a renovação de contrato não vai ser feita por conta do desejo do lutador, e sim dele e da alta cúpula do UFC. Muitos são os lutadores que admitem que não tem boa relação com o Dana White. E esses lutadores, quando o assunto é o Scott Coker, mudam completamente de figura. Não tem nenhuma crítica praticamente ao trato do Scott Coker com os seus atletas. Sempre o Scott Coker é elogiado por eles por conta dele se importar e oferecer
tanto remuneração em relação a salário, quanto também a cuidados em termos de saúde aos seus profissionais. Então, o Bellator, com o Scott Coker, sabendo lidar com os lutadores, é uma boa aposta para se ter. Muito se falava do Francis Ngannou no boxe e na PFL, e o pessoal estava esquecendo do Bellator. Aqui você tem o próprio líder do Bellator, Scott Coker, afirmando que vai conversar sim com o Francis Ngannou, mas que um bom contrato vai ser oferecido do Bellator para o Francis Ngannou, com certeza. E vocês, pessoal, vocês acham que o Francis Ngannou deveria assinar com o Bellator?